Tem uma onça nesse estúdio, eu vou conversar com a Carol. Tudo bem? Você é a Carol Deduzo, né? Isso. Seja muito bem-vinda. E Tudo você? bom, Regina? Oi, Gustavo. Prazer todo meu. E o artista plástico que é o Valdemar está lá pintando. Tudo bem, Valdemar? Eu já vou ir conversar com você. Joia. Vocês têm uma parceria muito interessante. Como é que Isso. funciona essa parceria, Carol? Olha, funciona nós, da Jaguar Parade, a gente vai criar um evento, né, que já está em andamento, as pinturas, uma exposição de arte, que é uma maneira de chegar à população de uma maneira lúdica, né, para conversar sobre assuntos bem delicados, como a preservação da onça e a importância disso. O Gustavo, que é do projeto On Safari, é uma das entidades beneficiadas pelo nosso projeto, porque depois, no final do evento, essas onças são leiloadas e o valor é revertido. Vai para On Safari. Isso, que eles fazem um trabalho incrível de preservação. Mas, Carol, vários artistas vão pintar as esculturas. Isso. É isso. E aí, para onde vão essas esculturas? Olha, agora elas estão sendo pintadas, né? Aí, a partir do dia 27 de setembro, elas ficam expostas nos shoppings do Grupo Iguatemi. E depois elas ficam, a partir do dia 25 de outubro, elas vão para as ruas. Que legal! Aí vão estar espalhadas nos principais pontos de São Paulo. Então é trazer a arte para o dia a dia da cidade. Exatamente, no caminho das pessoas para o mercado, para o trabalho. É uma democratização. Exato. Né? E olhar esses animais pintados assim no caminho e tal, já faz bem. Já Sim, propõe uma super, reflexão. Com certeza. Ô, Gustavo, o que a On Safari faz? Eu adorei o nome. Obrigado. A On Safari é uma instituição que trabalha para a preservação da biodiversidade, com foco no lobo-guará e na onça pintada, principalmente. Estão ameaçados de extinção? Sim, os dois. Você está brincando? Sim. Eu já fui para o Caraça. Sabe o Caraça? O Caraça é um mosteiro que tem perto de Belo Horizonte, sim. E tem um lobo-guará, alguns que vão ali à noite se alimentarem e tal, e eles falavam muito da questão da preservação do lobo. O lobo-guará também está ameaçado de Também extinção? está ameaçado. Também está ameaçado. Mas uma coisa tão nossa, né, menino? Exato. Esse é o grande problema. O Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo, e ainda assim a gente tem boa parte dessa biodiversidade está dentro da lista que corre risco de extinção, de animais que correm esse risco. O que significa um animal estar sofrendo risco de extinção? Significa que a população está declinando e que se continuar sem nenhuma ação, se nenhuma ação for tomada para reverter isso, em curto, médio ou longo prazo, ele pode entrar em extinção real. O animal pode ser extinto na natureza. Quando você diz população, aqui no nosso caso, população de onças. População de onças depende da espécie, né? Por exemplo, a população de onças ela é considerada hoje como vulnerável aqui no país. É um grau, imagina que a escala de extinção ela é uma régua. Boa. Então, aqui é o menos que corre o menor risco de extinção e aqui é um animal já extinto. Então, nessa régua a gente tem uma variação muito grande aqui dos animais. A onça está um pouco para cá. Então, ela está numa situação... Está mais para extinção? Está um pouco menos para extinção do que para extinção, mas ainda está na régua. Entendi. O ideal seria que ela não tivesse nessa régua, entendeu? Que ela tivesse... Isso no Brasil, né? Porque em alguns países ela já foi extinta. Aonde que já foi extinta? Ela era originária desde a América do Norte até... O Gustavo pode falar um pouco melhor do que a Ana. Mas eu achei uma informação É uma informação relevante. relevante. E é mesmo, Carol. Nossa pintada originalmente ela ocorria desde os Estados Unidos, né? Da região sul dos Estados Unidos até a Argentina, Uruguai. Ela já foi extinta no Uruguai, em boa parte da Argentina, nos Estados Unidos, inclusive aqui no Brasil, nos Pampas, aquela região mais ao sul do país, que é um dos biomas brasileiros, ela também já foi extinta. No sul do Rio Grande do Sul? No sul do Rio Grande do Sul ela já foi extinta. Ô, Gustavo, e o que faz um animal, no nosso caso, vamos falar do nosso caso, o que faz a onça pintada correr esse risco de ser extinta? Por que isso está acontecendo? As principais causas são o avanço da população humana, né, da civilização, então o desmatamento. Conforme a gente vai entrando cada vez mais, a população vai aumentando, a gente desmata mais e a gente reduz o habitat das onças. Tem menos lugar para ela viver. Exatamente, menos lugar para as presas delas viverem, que elas se alimentam. Então a perda de habitat é o primeiro e a caça é o segundo. A caça é uma realidade muito forte aqui no Brasil ainda. Quem caça a onça? A caça, algumas pessoas que gostam de matar animais, tem pessoas que caçam por esporte. Tem a caça esportiva. O prazer da caça? O prazer da caça. Mas o principal é a caça em retaliação. Então, vou dar um exemplo no Pantanal. Por favor. No Pantanal, os fazendeiros eles criam gado, criam animais de criação lá. E a onça pintada, e para criar esses animais, eles acabam desmatando uma área para criar o pasto lá. Sim.
Quando eles desmatam essa área, diminui O espaço para onça. o espaço não só para onça, quanto para as presas naturais dela. Então imagina que você limpou uma parte das presas que tinham dela lá. Quais são as presas da onça? Capivara, jacaré, anta, cateto, Tudo uma some, infinidade. ela não tem o que comer. Exatamente. Aí, ocasionalmente, ela acaba predando o gado. O fazendeiro, é claro, não fica feliz que uma onça prede o seu gado, ele vai lá e mata em retaliação. Então, esse é um dos problemas que o Safari se propôs a resolver através do ecoturismo. A gente mostrar para os fazendeiros que vale muito mais você ter uma onça viva do que morta na sua propriedade. Onde que você faz ecoturismo? Lá no Pantanal Sul, que é a base do Safari, você Que lugar? Em Miranda. Fica Miranda. 2h30 de Campo Grande. Tá. Então lá, hoje é possível você fazer um safari e ver uma onça pintada 100% livre. Jura? Que nem você faz um safari na África para ver um leão ou um elefante. Você já fez, Carol? Da onça eu ainda não tive a oportunidade de fazer. Porque depende dela aparecer, né? Exatamente. Deve ser muito emocionante. Eu nunca fiz. Deve. Já fui pro Mas a gente- Pantanal. Diga, Tô perdão. ansiosa, não? Tô Pra ver, ansiosa né? pra ver. Não existe a caça à onça por conta, como acontece com o elefante, mata o elefante por conta da presa. Isso não acontece. Acontece também, está começando agora, principalmente, exatamente por causa do elefante. O que acontece? O pessoal mata o elefante por Pelo causa do marfim. Tem um rinoceronte também, que eles cortam o chifre, porque eles dizem ser algo afrodisíaco lá em alguns países asiáticos. Isso está acontecendo com as onças pintadas aqui também. O Tem que tá gente acontecendo? matando onça porque a pele dela, os dentes e as garras, eles moem e fazem um pó que vai numa sopa que se diz afrodisíaco. Então, Não dá nem pra comentar Chocante. nada. é difícil, É realmente, chocante. é chocante. Carol. É chocante. E já tem gente caçando aqui no Brasil com esse propósito. De fazer Começou o na pozinho. Bolívia e já está entrando no Brasil. Já tem indícios que caçadores, eles matam as onças daqui, levam para a Bolívia, da Bolívia vai para a China Então eles usam as garras e os dentes para fazer o pozinho. para fazer um pó. E todo bicho é abandonado? Você já basicamente. viu alguma onça morta abandonada? Não, graças Ai, a Deus graças não, a- mas já na região lá onde a gente trabalha, a gente já ouviu alguns relatos. A gente já encontrou onças mortas por causas naturais, por idade, enfim, a gente trabalha Deve ser com de onças partir o selvagens. coração, né? Você vê um bicho desse tamanho. É de partir, mas quando é por uma causa natural, você entende que ela cumpriu É o o ciclo ciclo. dela. O que realmente não dá para entender é quando o ser humano intervém e tira a vida e encurta a vida de uma onça porque ele achar que o dente dela vai trazer algum bem para ele. Isso é difícil. Me diga uma coisa, essa onça que a gente tem aqui, que o Valdemar está pintando, é uma onça em tamanho natural? Não, ela é um pouco maior do que uma Maior. onça de tamanho natural. Até para o artista conseguir pintar melhor, né? Uma onça pintada adulta, um macho, que são os maiores do Pantanal, que são as maiores onças, ele é um pouco menor do que isso, ele pode chegar até uns 150 quilos. É isso que eu ia falar, é menos rolicinho, né? É. O bicho é menos roliço. Então você trabalha lá fazendo safari fotográfico. Isso. É safari que você chamou? É safari mesmo. Ele usou outro nome. Ecoturismo. Ecoturismo, Isso. perdão. Ecoturismo. O que mais? O safari tem 6 frentes: o ecoturismo, a ciência, então a gente estuda comportamentos, nós estudamos o habitat das onças, estudamos novas maneiras de conservar a espécie. Nós trabalhamos com reintrodução. Que Então, é reintrodução? Reintrodução, imagina que, vou dar um exemplo da Izzy e da Fera, que foi o primeiro casal de onça que a gente conseguiu, as primeiras irmãs de onça que a gente conseguiu reintroduzir. Em 2014 apareceu as duas irmãs com a mãe apareceram na casa de um morador no Pantanal. O rapaz, sem saber o que fazer, ligou para a polícia ambiental. Infelizmente, a polícia e os bombeiros, eles não têm um treinamento adequado na maioria das vezes, né, não todos, mas alguns, eles não têm um treinamento para fazer a contenção de uma onça. Eles foram fazer a contenção e a onça acabou morrendo. Ela caiu no rio, ela foi muito anestésica, quando ela caiu no rio e morreu afogada. Os 2 filhotes dela ficaram órfãos. E uma onça pintada, durante os 2 primeiros anos de vida dela, é quando ela aprende a ser selvagem com a mãe. A mãe que ensina ela a caçar, ensina ela a defender o território, ensina ela a buscar um parceiro. Ensina a ser onça. Ensina a ser onça. Boa colocação, ensina a ser onça. E elas tinham 2 meses de idade, elas foram para cativeiro, porque senão elas iam morrer sem a mãe na natureza. Tá. Quando a gente ficou sabendo dessa história, o Safari decidiu intervir e falou, não, vamos tentar uma coisa pioneira que nunca tinha sido tentada antes no mundo, nunca deu certo, na verdade, né? Mas vamos lá. Mas vamos lá. Então a gente construiu um recinto escola no meio do Pantanal, uma área de 10 mil metros quadrados, onde a gente ia ensinar elas a virarem onças novamente. Coisa Incrível. fofa. Como é que vocês ensinaram uma onça a ser onça? Aí que é o desafio. Elas passaram 1 ano até a gente conseguir construir o recinto, então elas ficaram 1 ano em cativeiro, desaprenderam totalmente o que deveria ser. Mansinhas. Viraram gatos domésticos, né?
Então elas recebiam a comida pronta, elas não tinham instinto para nada, elas não sabiam caçar, não sabiam se virar. Mas depois desse 1 ano, quando ficou pronto o nosso recinto no Pantanal, nós transferimos elas para lá e a gente começou a ensinar elas a serem selvagens. Então, primeiro a gente inseriu uma presa como um porco doméstico, que não apresenta muito risco, para elas entenderem que aquilo ali era caça, aquilo ali elas precisavam matar para comer. Quer dizer, até o bicho, se bobear, perde o contato com o próprio instinto. Muito. Se ele não tiver na natureza, não estiver sendo estimulado o tempo todo, ele perde o instinto. Vira um gato doméstico. Um gato doméstico com 100 quilos. Pois é. E aí a gente trabalhou isso durante 1 ano. Elas passaram 1 ano em cativeiro, depois passaram mais 1 ano nesse recinto escola que nós construímos. E a gente foi ensinando gradativamente elas a serem selvagens novamente. E depois desse 1 ano, na hora que a gente viu que elas realmente já estavam... é importante dizer que não teve contato humano. Depois que elas saíram do cativeiro e foram para o recinto escola, elas não viam mais o ser humano. Então a gente telou todo o recinto para ela não associar nós com a comida, não associar o ser humano chegando com a comida. Então a gente sempre fazia tudo nos bastidores, elas não viam nada. E depois de 1 ano treinando, elas conseguiam matar já presas como um jacaré, como um cateto, que é um porco selvagem nativo do Brasil. Até para manter o equilíbrio, né, da Exato. natureza. É importantíssimo, é um predador topo de cadeia. É um topo de cadeia por quê? Porque ela regula toda a cadeia alimentar abaixo dela. E após esse 1 ano a gente soltou elas sem saber se ia dar certo ou não. Morrendo de medo. Morrendo de medo. E para nossa surpresa, deu super certo. Ano passado elas tiveram filhotes na natureza. Como vocês sabem? A gente continua monitorando elas. Com chip? Com colar. Com colar. O colar. Muita gente pergunta isso, é legal você perguntar. Muita gente fala, mas o colar machuca, é muito grande, né? Na verdade, não é que não machuca. O colar... primeiro que a gente não pode usar o chip para monitorar, porque o chip não manda sinal para o GPS. O chip não tem essa... Precisa de uma bateria grande para conseguir enviar o sinal para o GPS. E o colar, ele pesa 800 gramas. Imagina que uma onça pesa 100 quilos e ela é muito mais forte do que a gente. Então, para ela é como se estivesse usando uma pulseira ou um relógio. Do que é feito esse colar? É um colar de couro com uma bateria e um transmissor GPS. E tem a coisa mais legal, tem um sistema que chama drop-off. É um sistema que a gente programa e depois de 1 ano, quando a bateria está perto de acabar, ele abre sozinho. E aí a onça não vai ficar com o colar. A hora que a gente... ela se liberta. Ela se liberta. Depois que a gente coletou todos os dados que a gente precisava, ela não fica com aquele colar lá. Eu acho massa, eu acho o máximo. Elas tiveram filhotinhos? Tiveram filhotes e foi a comprovação que deu super certo. Nunca tinha acontecido isso com grandes felinos no mundo. Foi a primeira vez que deu certo. E a OnSafari que fez? A OnSafari que fez, com vários parceiros, é claro, a gente não fez sozinho. Vários parceiros ajudaram, mas nós que encabeçamos esse projeto. Que legal. Então é ecoturismo... Reintegração que chama? Reintrodução. Reintrodução, perdão. Ciência. Educação. Então nós damos palestras em universidades, em escolas, em empresas para levar a palavra da conservação mesmo, levar a informação. Social. Não adianta a gente trabalhar com conservação se a gente não traz benefício para aquela comunidade local que está vivendo lá. Perfeito. Então a gente fornece tratamento dentário, tratamento médico, uniforme escolar, material escolar para toda a comunidade que vive. Exatamente. Maravilha. E a última frente é a frente de florestas, que a gente preserva, doadores doam para nós, né, áreas de floresta, e a gente tem o compromisso de manter aquela floresta de pé, sem deixar que ninguém destrua para virar um corredor ecológico mesmo. Muito legal. Vamos lá com o Valdemar, que ele está só olhando a gente. Vamos lá, Carol. Vem, Gustavo. Vamos lá. Ele está olhando a gente, Tudo bem, Valdemar? Tudo bem. Como vai? Você estava olhando a gente, você queria falar alguma coisa? Ou você estava só acompanhando o papo? Só acompanhando. Você está fazendo... Não vou arriscar dizer o que é. O que você está desenhando? O que você acha que é? Olinda? Não. Veneza? Não. Não sei. Cartagena. Cartagena. Você é de lá? Não, eu sou daqui, mas a ONG, né? Isso. Ela tem Para não ficar de costas. Com a Carol. Não, faz parte do corredor das onças aqui na América do Sul, a Colômbia. Então tudo tem um porquê, nada que é de graça. Tudo, nada. Valdemar, você já viu uma onça de perto? Sem ser em cativeiro, sem ser em zoológico, essas coisas? Eu também nunca vi. Deve ser a coisa mais linda do mundo, não? Mas esse essa bicho daqui solto. eu acho que já... né? Não precisa chegar muito perto. Essa já vai ser uma bela obra de arte. Não só essa, como as 90 que estão... Concordo com vão ser você. espalhadas, então acho Cumpre que... a sua função, Lógico. né? Já desperta no nosso imaginário, né? Tudo que diz respeito a esse animal. Você escolheu fazer esta pintura aqui por livre e espontânea vontade ou teve alguma orientação? Teve uma troca de conversas. E aí foi escolhido Cartagena
Mas sempre pautado pelo meu trabalho, né? E aí... Porque tem um propósito, né? Claro. Toda essa atividade aqui tem um propósito. Eu sempre faço muito urbano, então veio a calhar a cidade, né? Eu tenho aqui na minha ficha que Valdemar é artista plástico. Sou Artista plástico. Vive disso? vivo, Parabéns. 100% disso. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Normalmente você faz o quê? Pintura? Só pintura. Pintura e pintura. A vida inteira só pintura. Tá ficando muito linda. Você vai pintar tudo aqui, não? Eu vou. Na verdade, eu só dei uma leve finalizada na cara e agora eu vou começar a fazer o... Esse rosto foi ele que fez, Tá mas ela era lindo. toda branca. Ah, é? Você que fez? Sim. Eu mesmo. Quanto tempo para você pintar a escultura toda, Valdemar? Olha, eu fiz isso ontem, então acho que mais um dia e meio, 2 dias eu termino. Bastante trabalho, hein? Bastante trabalho. Você vai ficar pintando aqui com a gente? Vou, Tá confortável? tô. Tem o que você bastante. precisa? Só falta a culinária, que o cheiro tá maravilhoso, mas... Não falta mais. Você viu que a gente teve uma mesa de bacon? Vi. Você gosta de bacon? Nossa, adoro. Tava bom. Tava bom. Você viu a culinária da Dema? Vi. Bifinho na cerveja. Vi. E vai ter bolinho de maçã. Nossa, perfeito. Então pronto, você vai ficar junto com a Ótimo. Jaque pro bolo de Beleza. maçã. Sem querer eu vim de amarelo hoje, engraçado, né? A hora que eu vi a onça Se quiser, aí. eu faço umas manchinhas pretas no seu... Tá perfeito. Pode? Aí vai que não sai. Não vai sair nunca mais? Se fizer aqui nesse tecido, não, né? Ah, mas não. Eu vou pensar. De repente, no Fica até final... o final do programa pra Exatamente. Em solidariedade ao Safari, a todo esse projeto, que é um Aderindo à projeto... causa. Perfeito. É um projeto muito Vestindo a lindo. causa. Eu vou agradecer, então, a Carol Barreto, que é da Jaguar Parade Brasil, Gustavo Figueroa, que é biólogo da On Safari, Valdemar Marangoni, que é artista plástico. O Valdemar continua aqui com a gente. O site, que site é esse? jaguarparade.com. É o da exposição? É o da exposição. Lá pode Tá. acompanhar todas as etapas, enfim, ver todas as obras, saber mais sobre os artistas. Já está no ar, Carol? Já está no ar. jaguarparade.com. Inclusive, quem puder já se preparar para entrar no leilão, por que não, né? Isso mesmo, o leilão é dia 29 de novembro, o Dia Mundial da Onça Pintada. Ah, eu não sabia. Escolhido a dedo. On Safari ajuda-nos tudojunto.org. Como que eu posso ajudar a On Safari? Essa página aí é de um crowdfunding, de um financiamento coletivo que nós estamos fazendo. Lembra que eu te falei do Rewild, da reintrodução que nós Lembro. fazemos? Agora a gente deu um passo à frente, a gente vai fazer a reintrodução não só de onças pintadas, mas de outros mamíferos que estão espalhados por setas aí no Brasil, por centros Coisa de triagem. linda. Então quem puder ajudar, a gente está construindo um recinto para reintroduzir não só onças, mas jaguatiricas, tamanduás, coatis, outros Nossos animais, bichos. nossos bichos. Onsafariajude-nos.org.br, na verdade é Oncafari, porque é sem a cedilha. Então é Oncafari. Tem um ponto? oncafari.ajude-nos.org. Então, oncafari.ajude-nos.org. E Jaguar Parede vai ser no Shopping Marketplace Iguatemi até o dia 22 de setembro. Mas não estão expostas ainda esculturas. Ainda não, lá acontece esse período de pinturas. É um ateliê que o público acompanha todo esse processo criativo aí dos artistas. Então, igual está acontecendo aqui, está acontecendo... Tá acontecendo Ai, lá. que legal, O que público legal. pode ir lá visitar. Vocês querem ir para a mesa também, que eu convidei o Valdemar e não convidei? Vocês querem, se tiverem disposição? Gostaria, acho que vou pra causa. Então pronto. Muito obrigado. Se você puder, a gente com se encontra na certeza. mesa, tá bom? Obrigada, desde já. Valdemar, Obrigado. até já vou pensar nessa história. Eu já estou preparando as cores, os pincéis, tudo. Maravilha. Até mais.